O mundo é o nosso palco e a todo momento estamos praticando o nosso papel de existir. Seja como manifestação artística ou de forma involuntária, uma coisa é certa: estamos realizando performances culturais. Mas você sabia que existem estudos que buscam entender estes tipos de manifestações? Pois é sobre isso que nós vamos falar no Se Liga na UFG de hoje. E para conversar com a gente, aqui no estúdio, eu recebo Renata Silva, professora da Faculdade de Educação Física e Dança e também da pós-graduação em Performances Culturais aqui da Universidade. Bem-vinda, professora. Mais uma vez aqui no Se Liga, né? Para começar a nossa conversa, diz pra gente o que é performance cultural, ou se o correto é a gente falar performance ou performances culturais. Performance é um acontecimento. Ele é um acontecimento que se instaura no tempo e no espaço e que ele é visto por alguém. Ele é realizado por alguém, ele é visto por alguém. A gente pode falar de uma performance como isso que a gente está fazendo aqui agora, mas performances culturais é também um campo de conhecimento. Certo. A performance cultural ela é restrita somente aos campos da arte, como o teatro, a dança? Essa é uma pergunta boa porque as performances culturais elas se inserem realmente no campo da interdisciplinaridade. Talvez um marco gerador desse estudo seja o encontro do teatro com a antropologia. Então a gente está falando sim de manifestações artísticas, mas a gente está falando de religião, a gente está falando de tradições populares, a gente está falando de rituais, a gente está falando do cotidiano, a gente está falando de identidades, da maneira com que as pessoas se apropriam dos espaços e por aí vai. Perfeito. Professora, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa e olha só que interessante. Acabou de ser realizado aqui na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, a EMAC, o 8º Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação, que teve como tema a resistência e a indisciplina como pilares do fazer artístico. Vamos ver como foi. Já tem 8 anos que esse seminário nasceu e ele veio de uma demanda da Prograde pedindo que os professores supervisores de estágio participassem, viessem à unidade. Então o seminário foi crescendo nessa perspectiva de trazer um diálogo entre as produções que cada professor está fazendo na disciplina, as relações com os estágios, as relações com as pesquisas, as relações com as produções cênicas que estavam sendo realizadas no semestre. Então, tudo isso foi formatando hoje o seminário na forma como ele vem se apresentando nessa semana. É um momento de partilha, de troca de experiência, né? A gente pode observar, apreciar o trabalho do colega, os processos de criação. A gente apreciar o trabalho do outro nos fortalece, né, enquanto artista e enquanto arte educador. A opção por tratarmos de indisciplina e resistência no 8º Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação vem de uma perspectiva que permanentemente está colocada no campo das artes no universo acadêmico, que não comporta essa maneira tão mecânica, essa herança taylorista que está presente no nosso dia a dia, assim como essa velocidade avassaladora e esse volume de produtos para serem consumidos, inclusive no âmbito da produção acadêmica. A gente tentou discutir isso, como é que a nossa disciplina figura muitas vezes para outros campos de conhecimento como indisciplina e que para produzir num mundo em que a arte não tem valor de consumo, como é que criar e desenvolver o nosso trabalho implica, por natureza, em resistência. O fazer artístico carrega em si um processo de resistência, de sobrevivência nesse sentido de que vai sempre existir e vai sempre existir nesse lugar da indisciplina, no sentido mais positivo desse termo.
Muito bem. Bom, professor, antes da matéria, a senhora falou que a performance ela é bem ampla, né? Não é só a questão artística. A interação humana com o artefato digital, ela também pode ser considerada uma performance cultural? Sim, e a gente, inclusive, no PPG-IPC, que é o Programa de Performances Culturais aqui da UFG, a gente tem recém-criado uma linha de pesquisa que se interessa exatamente por essas relações, que também são culturais, entre os seres humanos e a tecnologia e os meios digitais. É um campo que tem sido largamente explorado, assim, tanto pelos pesquisadores das tecnologias como por artistas também. Certo, então tanto artistas utilizam esse meio para suas produções, quanto na sociedade isso também faz parte disso que a gente chama de performance. Exatamente. Perfeito. Porque as tecnologias elas podem moldar os comportamentos humanos. Né? Perfeito. Vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa e a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você sabia que a UFG possui um programa Bolsa Canguru? Após a chamada por edital, podem inscrever-se estudantes da graduação presencial de baixa renda e que possuam filhos de até 5 anos residindo consigo. O programa Bolsa Canguru é uma ação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG, que objetiva a permanência e a melhoria do desempenho acadêmico de estudantes da graduação que possuam filhos. Informações pelo telefone 3209-6491 ou pelo site da Praia. Estamos de volta hoje falando sobre performances culturais. Bom, Renata, quais são os elementos fundamentais para uma performance? Então, como eu estava comentando, as performances são acontecimentos, né, que se instauram, que surgem no tempo e no espaço de maneiras muito distintas, né? Então, elas tanto podem ser uma performance planejada, como pode ser uma performance do cotidiano. Então, a performance, ela na verdade é um ponto de vista, ela não é necessariamente como fazer algo, ela é como a gente analisa algo. Então, isso que a gente está fazendo aqui agora é uma performance, à medida que tem pessoas que estão nos assistindo. Perfeito, mas nem sempre é necessário que exista plateia para que a performance aconteça. Sim, a gente precisa ter consciência do acontecido. A gente precisa ter, de alguma maneira, ter acesso àquilo e poder ver aquilo, analisar aquilo, perceber aquilo externamente. É um ato de relação, isso sim. Certo, e quando a gente fala aí de estudos, qual é a importância dos estudos das performances culturais para a sociedade? A importância dos estudos da performance é tamanha, né? Porque a gente está interessado na cultura humana, nos comportamentos, nas relações, e com isso a gente conhece mais da gente, a gente conhece mais do outro. E eu acho que um das grandes avanços, né, que a gente pode pensar isso no âmbito da universidade é dirimir preconceitos, aumentar o nosso entendimento de sociedade, né? Até por isso, então, que esses estudos eles são interdisciplinar, como você já até comentou, e acaba sendo também um campo de estudo da antropologia? Sim, a antropologia se dedica muito, inclusive existe uma linha da antropologia que é a antropologia da performance, né? Então, a antropologia se dedica largamente, inclusive tem muitos grupos aqui no Brasil, nas universidades brasileiras, inseridos nas faculdades de antropologia que se dedicam aos estudos da performance. A gente falou de antropologia, a senhora é da educação física e dança, né? Da dança, mais propriamente. E aí a gente fala do interdisciplinar, quem mais entra nesses estudos? A gente vai ter uma contribuição muito grande dos antropólogos, as pessoas que trabalham com comunicação também costumam se interessar muito pelo campo das performances, os artistas de maneira geral, sociólogos, a história, os estudos culturais, né? Então a gente tem ali um trânsito entre a área de humanas e o campo das artes. E o programa de pós-graduação em performances culturais aqui da UFG, ele foi estruturado como, professora?
O programa tem uma história bem interessante. Ele nasce na EMAC, na Escola de Música e Artes da Cena, a partir de uma iniciativa do professor Robson, né, do Robson Camargo, mais alguns colegas, mas já com esse caráter bastante interdisciplinar, então com professores de outras unidades aqui da UFG. Atualmente o programa está lotado na Faculdade de Ciências Humanas e conta com um corpo docente composto por pessoas tanto da FCS, das Ciências Humanas, como da História da Comunicação, das Artes. Perfeito. E a importância desse programa e desses estudos para a nossa região é qual? Olha, eu acho que a gente pode com isso, né, além da formação, né, em artes, em humanidades e educação também, eu acho que o programa tem um olhar interessado para a questão da educação. Eu acho que a gente pode nos conhecer melhor, né? Conhecer melhor o Estado, conhecer melhor os rituais, as performances, as identidades que nos atravessam, a maneira com que as pessoas se apropriam dos espaços. Então, ela é local, essa importância ela é local, ela é regional, mas ela é internacional também. Sim, e a gente falando de nos conhecer melhor e pensando nas manifestações culturais que existem aqui na nossa região, algumas são bem conhecidas, mas o programa ele estuda outras manifestações? Ah, sim, eu acho que é um programa de mestrado e de doutorado, então a gente tem inserção de inúmeros pesquisadores, né, pós-graduandos, que se interessam por fenômenos muito diferenciados. Então tem gente estudando futebol, tem gente estudando grupo de teatro, grupo de dança, tem gente estudando folias de reis, as congadas, como por exemplo o movimento hip hop, saraus que acontecem na cidade, enfim. As temáticas podem ser muito múltiplas. E não só pensando na tradição, né, nas manifestações mais antigas, mas essas que são bem contemporâneas. Não, é bem interessante o conceito de performance, porque ele não faz essa fronteira tradição e contemporâneo. Tudo é performance, né? Mesmo as coisas que estão inseridas nos contextos mais populares e mesmo as coisas que estão inseridas nos contextos mais espetaculares ou do cotidiano, como eu falei. Perfeito. Professora, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa. E você que está em casa, continue conosco, porque nós retornamos na sequência. Não sai daí. Você já veio participar do Curta o Campus? São 4 edições ao ano, quando diferentes espaços da universidade recebem a população para atividades gratuitas de lazer, esporte e cultura promovidas pelas unidades acadêmicas e instituições parceiras. O Curta o Campus é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que busca estreitar o relacionamento da UFG com a comunidade externa. Informe-se pelo telefone 3521-1329, pelo site da PROEC e portal UFG e participe! Voltamos com o último bloco do Se Liga na UFG, hoje conversando com a professora Renata Silva sobre performances culturais. Bom, professora, o estudo das performances culturais é uma forma interessante de trazer aquilo que é popular para dentro da universidade? Sim, eu acho que é não que não tenhamos que fazer isso de outras unidades, né, de outros campos de conhecimento. Eu acho que é uma missão da universidade reconhecer os saberes populares, mas o campo das performances, sim, por se interessar por essas manifestações de acontecimento, por esses rituais, de diálogo, né? Não é só de trazer, de aprender, de ir até lá também, né? E de aprender com esses saberes. Certo. E além da docência, quais são os outros campos, os outros setores que um especialista em performance cultural pode atuar? Como ele é um programa de pós-graduação interdisciplinar, então você tem pessoas de campos muito diferenciados, né? De campos muito distintos. Mas a gente tem um número muito grande de pessoas que realmente trabalham com arte, que são artistas, são atores, são da dança ou são da música, que se dedicam à educação em espaços formais ou espaços não formais, mas também com gestão,
cultural e outros campos de pesquisa e outros campos de investigação também. Tudo isso que é aprendido, né, como a senhora colocou agora há pouco, com esses estudos das performances culturais, os resultados disso pode ser aplicado na educação básica e também nas políticas públicas? Sim, eu acho que um mestre em performances culturais, um doutor em performances culturais, é um profissional bastante gabaritado, habilitado a compreender a gestão cultural de uma cidade, a gestão cultural de uma escola e como dialogar com esses elementos que certamente existem na cidade, que existem em todos os contextos, a favor da transformação humana, a favor do desenvolvimento humano de maneira geral. De certa forma também, pensando nas políticas públicas, criar mecanismos para preservar, para manter aquilo que já existe e que às vezes pela modernidade vai se perdendo. Sim, a gente tem inclusive no programa pessoas que trabalham com a questão de patrimônio histórico, né, de registro também. O campo das performances também acaba se interessando por isso. Aquilo que é imaterial, né? Os patrimônios imateriais e materiais também de maneira geral. Mas eu acho que tem um olhar para a cultura e para as relações que se estabelecem nos ambientes culturais de maneira geral. Perfeito. Professora Renata, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Até uma próxima. Até. Olha só, gente, no Vida no Campus de hoje, nós vamos conhecer uma longa história de dedicação ao ensino, pesquisa e extensão na área de arqueologia, desenvolvida aqui dentro da universidade, junto às ciências sociais e também à frente do Museu Antropológico. Vamos lá? Meu nome é Dilamar Cândida Martins, atuei como professora da Universidade Federal de Goiás por cerca de 30 anos e fui diretora em 2 gestões do Museu Antropológico. O meu primeiro contato na UFG, ele ocorreu no ano de 1976, ano em que eu me preparava para o vestibular. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, com relações sociais, com grupos, com diversidade, e foi daí que eu escolhi o curso de Ciências Sociais. Então eu fui aluna de 1977 ao ano de 1981. Posteriormente, eu tentei preparar para fazer um concurso na universidade, fiz esse concurso em 1983 e a partir daí me tornei professora aqui da universidade. Eu fui me aperfeiçoando sempre numa relação muito estreita com o Museu Antropológico e fiz toda a minha carreira na área de arqueologia. O Museu Antropológico foi sempre a minha casa, mas um dos trabalhos mais significativos na minha carreira foi o trabalho executado na área da usina hidrelétrica de Serra da Mesa. Foi um grande desafio, não só como pesquisadora e como professora da UFG, mas uma das primeiras oportunidades que a Universidade Federal de Goiás teve nesse campo da pesquisa, na prestação de serviços, numa relação próxima com empresários, com licenciamentos ambientais. Então foi uma das primeiras pesquisas e que me marcou assim profundamente. É fruto, inclusive, do meu trabalho de doutorado. O meu foco de pesquisa sempre foi o estado de Goiás. Primeiro, porque eu sou goiana. Segundo, porque todo o início da minha formação acadêmica foi na Universidade Federal de Goiás, então nada mais justo do que ensino, pesquisa e extensão associados para a comunidade goiana. A minha trajetória na UFG, que começa como aluna, depois como professora, pesquisadora e também como gestora, foi extremamente rica. Foi um caminho que, se eu tivesse que retomar, recomeçar, eu daria os mesmos passos.
O Se Liga de hoje termina aqui, mas você pode continuar nos acompanhando também pela internet e redes sociais da TV UFG. Acesse nosso site, deixe seu comentário, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.